Olá pessoal, bem-vindos ao meu vídeo sobre o Arduino. No vídeo de hoje eu vou abordar sobre os conceitos do Arduino e dar um exemplo de como ele funciona com a utilização de um simulador de eletrônica que é o nosso Tinkercad. Para entrar no Tinkercad basta entrar no seu navegador, digitar esse link e aqui ir em criar e em circuitos. Para quem não sabe, o Tinkercad é um simulador de eletrônica. A gente pode simular diversos circuitos. E aqui a gente tem diversos tipos de componentes. Mas a gente vai dar um foco mais no Arduino. Então a gente vai colocar Protoboard e o Arduino. Bom, então o Arduino ele é um dispositivo que foi desenvolvido para poder facilitar o desenvolvimento de projetos. Então quando você tem lá uma ideia de desenvolver uma máquina, a parte eletrônica dessa máquina talvez seria muito complexa você produzir uma máquina, uma placa na verdade com os processadores, microprocessadores, fontes e colocar todo esse conjunto para trabalhar e ainda assim ter uma certeza absoluta que aquilo irá funcionar do jeito que você quer. Então o Arduino ele facilita nesse sentido, né? Porque ele é uma placa que já vem no microprocessador e tem a possibilidade de você incluir os componentes nele. Então, ele também tem uma comunicação serial para você poder incluir o programa dentro dele, de modo que facilite o desenvolvimento do seu produto. Você basicamente carrega um programa e esse programa vai trabalhar com sensores de entrada, como botões, e aí ele vai executar as saídas. Podemos até comparar esse mesmo funcionamento com um PLC. Ele funciona exatamente da mesma maneira, com dados de entrada, e você terá a saída como os motores, lâmpadas, etc. Aí você faz a programação no computador e carrega para dentro do PLC. E ele vai executar de acordo com as informações das entradas, ele vai executar as saídas. Então, o Arduino ele tem a mesma ideia. Podemos fazer projetos simples e até mais complexos. Um exemplo de aplicação que a gente poderia utilizar o Arduino é um sensor de nível para executar uma bomba ligando ou desligando de acordo com o nível de água. Mas existem infinitas possibilidades do mais simples ao mais complexo. Hoje a gente vai estar dando um exemplo, fazendo uma coisa mais simples, né? Eu vou mostrar um exemplo de como ele funciona na prática, criando um programa bem simples para fazer um LED piscar. Bom, então agora eu vou estar montando o circuito. Eu vou colocar o nosso LED e o resistor para proteger o nosso LED e limitar a corrente. Então eu vou estar usando essa porta digital 13 do Arduino. Trocar a cor para ficar mais bonito e ligar o nosso negativo no GND da placa. Para quem não sabe, o valor desse LED aqui a gente vai calcular da seguinte forma: a tensão que vai estar no resistor vão ser de 3 volts, porque na saída digital do Arduino ele vai sair com 5 volts. E como no LED vai ficar 2 volts, então sobrariam 3 no resistor. Aí é só dividir pela corrente do LED. Isso a gente pode pegar no datasheet. Aqui seria a tensão do LED dividido por aproximadamente aí 20 mA, algo em torno de 150 ohms. Porém não sei se esse valor de 150 ohms seria comercial. Então vou colocar o mais usual aqui, que seria o 220. 220 ohms, beleza. Agora aqui nessa parte do código
a gente sempre tem o void setup e o void loop. O void loop, tudo que você colocar dentro do void loop, como o próprio nome fala, ele vai ficar em um loop rodando o programa infinitamente. E aqui no setup são as configurações que você coloca do pino, na verdade, né? Então eu vou começar definindo o nosso pino. Vou colocar uma variável int com o nome LED e vou colocar o valor 13. Por que o valor 13? Porque o LED ele está atribuído no nosso pino 13 do Arduino. Então eu vou colocar int LED 13. Agora no setup a gente vai definir o que o nosso LED vai ser. O nosso LED aqui no caso ele vai ser a nossa saída. Então eu vou estar colocando aqui, ó, pin mode entre parênteses dessa forma e vou colocar o LED e vou atribuir ele como saída. E a gente não pode esquecer do ponto e vírgula no final, senão ele vai dar erro, ele não vai deixar continuar. Então, como a gente definiu o pino como saída, agora o próximo passo é ir para o void loop. Então, para a gente ligar o LED, a gente vai colocar digital write do jeito que eu escrevi ali, LED. Aqui, ó, eu escrevi o L em minúsculo, não ia dar certo. Tem que ser do jeito que a gente definiu na variável. Então, beleza. LED, digital write LED. E eu vou dar o nível lógico dele em alto. Então, o que eu fiz aqui? Eu mandei ele escrever na porta digital o meu LED para nível alto. Então, quando ele pegar esse programa, ele vai entender que o meu LED ele vai jogar um nível lógico alto aqui nessa entrada e vai fazer o meu LED ligar. Então, se a gente executar esse programa, o meu LED é para ligar. Perceba que ele ligou, mas ele só fica ligado, ele não faz nada. Então, para a gente desligar, a gente teria que fazer a mesma coisa, só que dando nível lógico low. Porém, a gente teria que dar um tempo aqui. Então, eu acho que aqui tem que ser tudo minúsculo. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o LED piscar. Então, ele vai ligar o LED, esperar meio segundo, desligar e esperar mais meio segundo. Percebam o comportamento dele agora, é para ele piscar. Vamos lá. Então, a cada meio segundo ele vai ficar piscando. Agora eu vou tentar dar um exemplo de um semáforo utilizando esses conceitos. Mas antes eu vou preparar primeiro o nosso circuito. Bom, agora com o circuito montado ficou dessa forma. Com o LED vermelho no pino 2, o LED amarelo no pino 3 e o LED verde no pino 4, com os resistores de 220 e cada LED de cada cor com o seu negativo no catodo. Agora na parte do código, vamos excluir o código anterior.
esse aqui eu vou aproveitar. Então vamos começar definindo as variáveis. Então vou colocar LED vermelho e ele está no pino 2 e atribuir para os outros LEDs também no seu devido pino, né? Então LED 3, LED verde no pino 4. Beleza. Agora a gente vai no setup e define como o pino de saída. Então pin mode LED vermelho. Vamos definir todos como saída. A gente tem que digitar dessa forma com um M maiúsculo, senão ele não funciona. Isso é coisa da ideia do Arduino, tá bom? LED amarelo. E por fim LED verde. E lembre de digitar exatamente como você atribuiu a variável, porque senão vai dar errado também. Beleza. Bom, então a ideia é fazer um semáforo. Então eu quero que o vermelho fique ligado por 5 segundos, o amarelo fique ligado por 2 segundos, depois o verde fica com 2 segundos e aí gera um loop infinito e o semáforo fica funcionando. Então vamos utilizar o mesmo conceito. Digital right, LED vermelho, opa, digital right, LED vermelho, vai estar em nível lógico alto. E vai ficar por 5 segundos ligado. Então 5.000. Beleza. E depois eu vou desligar. Então copiar para ficar mais fácil. Depois de 5 segundos ele vai desligar. E eu faço a mesma coisa pro próximo, porém aqui eu vou mudar para amarelo. Opa, amarelo, e como eu quero que ele fique por 2 segundos, então eu vou colocar 2000. E por fim vamos ligar o verde. Então verde e o verde. Por fim vamos testar o nosso projeto. Vermelho ligou, vai esperar 5 segundos. Amarelo e por fim o verde. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o Arduino. E essa aula foi bem básico mesmo, mas deu para compreender o funcionamento e ver um código simples. Então é isso aí. Até mais, pessoal.